Olá pessoal, nesse capítulo a gente vai estudar as leis de Newton. Nos capítulos anteriores a gente estudou a física do movimento em uma, duas e em três dimensões, sem se preocupar com o que gerava o movimento. Aqui a gente vai entender como o movimento é gerado, certo? Newton é uma figura famosa de todos nós por causa das três leis dele. E é justamente sobre essas leis que trata esse capítulo. Mas também ele é famoso pela lei da gravitação universal e também pela famosa história de que ele estava debaixo de um pé de maçã e uma maçã caiu no chão e aquela queda da maçã inspirou ele a perceber que a força que trazia a maçã do chão para a Terra era exatamente a mesma força que mantinha os planetas presos à órbita das estrelas, né? Então foi a partir reza a lenda que a partir dessa queda dessa maçã ele formulou a teoria da gravitação universal. Pois bem, eu tento sempre colocar uma foto no fundo do primeiro slide representativa do capítulo, né? E nesse slide aí, o que nós temos é justamente um pé de maçã carregado de maçãs, para nos lembrar essa famosa história sobre Newton, né? Os objetivos desse capítulo são os seguintes. A gente pretende entender os conceitos de equilíbrio, inércia e referenciais inerciais, entender o conceito de força e sua natureza vetorial, entender o significado de força resultante, entender a relação entre massa, força e movimento, e entender como as forças se relacionam entre dois corpos que interagem, certo? A área da física dedicada ao estudo da relação entre forças e movimento é a dinâmica. As três leis de Newton foram formuladas nesse livro aqui, que é os princípios matemáticos da filosofia natural, certo? O que é interessante, um pouquinho antes da gente entrar antes de entrar na parte mais técnica do capítulo, é que Newton, quando ele era jovem, né, até adolescente, até o início da idade adulta, ele nunca foi considerado um grande prodígio matemático. Ele não tinha nenhuma distinção não tinha nenhuma distinção, não era tido como um grande gênio nem nada. Ele saiu da escola aos 14 anos para ir trabalhar na fazenda com a família, mas foi um fracasso, porque ele preferia ficar lendo livros. Daí a família acabou achando que o melhor para ele era ir para a universidade. Então ele foi para a universidade. Mas aí o que aconteceu, olha a coincidência, a gente está vivendo esse período de pandemia, que estamos todos isolados dentro de casa, né? Na época que Newton estava estudando, estava na faculdade, no início da idade adulta, também teve uma peste em Londres. E ele voltou para o campo, né? Mas dessa vez não para trabalhar, mas para estudar. E foi por volta dos 23 anos que ele se dedicou e estabeleceu os fundamentos das teorias pelas quais ele é famoso até hoje, né? Que são as leis de Newton, a teoria da gravitação universal, os trabalhos dele sobre ótica, né? Ele também tem uma contribuição muito grande na área da ótica, né? E quando a peste cedeu, ele voltou para Cambridge, na Universidade de Cambridge, e começou aí a sua carreira acadêmica dele, né? É quando ele se tornou conhecido por ser um matemático de primeira linha. Mas foi só aos 42 anos que ele escreveu esse livro que deixou ele famoso,
Esse livro foi todo escrito em latim e é tido como provavelmente o livro científico mais importante da história da humanidade. Ele levou por volta de 1 ano e meio para escrever esse livro, e ele foi publicado originalmente em latim, só foi traduzido para o inglês muitos e muitos anos depois. Né? Então, por fim, ele se tornou muito famoso, ele virou professor lucasiano lá da Universidade de Cambridge, ele se tornou também parlamentar no governo na Inglaterra, né? E morreu aos 85 anos. Uma vez perguntado para ele como é que ele foi capaz de fazer tantas descobertas importantes, ele disse que nada veio por um insight repentino. Muito pelo contrário, ele passou muito tempo pensando sobre esses problemas até resolvê-los, né? E também disse uma frase que eu gosto muito, que ele disse o seguinte: se eu consegui enxergar mais longe que outros, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Porque Newton nasceu exatamente no mesmo ano que Galileu morreu. E ele deu continuidade e refinou o trabalho de Galileu e de muitos outros que vieram antes deles, né? Então, já que a gente falou que Newton refinou o trabalho de Galileu, vamos falar aqui um pouquinho sobre os planos inclinados de Galileu, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esses planos inclinados aí. Então, imagine que você coloca uma bola bem aqui num plano inclinado. Ele tem uma certa angulação alfa, tá certo? E você deixa essa bola, essa esfera, descer, rolar para baixo. Certo? Então ela desce, segue essa trajetória pontilhada aí, e Galileu percebeu que à medida que quando você coloca, quando a bola está descendo, a rapidez dela sempre aumenta, certo? Lembrar que rapidez tem o mesmo sentido de velocidade, que é deslocamento dividido pelo tempo, certo? Então a bola vinha depois que descia do plano inclinado, seguia por essa região plana e subia de novo essa pequena angulação aqui, subia esse outro plano inclinado aqui. E ele também muito inteligentemente percebeu que a rapidez na subida mudava, certo? A rapidez diminuía, enquanto na descida a rapidez sempre aumentava, na subida a rapidez sempre diminuía. Só que ele foi aos poucos lixando esse material, esse plano inclinado, para diminuir o atrito, certo? Então, diminuindo o atrito, o que acontecia é que a bola, antes que só subia até aqui, começou a subir até praticamente a mesma altura inicial de onde ela foi lançada. Nunca passava, certo? Se tivesse atrito, ela nunca ia até lá em cima. Com atrito, com atrito, ela nunca ia até lá em cima. Sem atrito, ela subia até uma altura máxima a que ela foi lançada. Aí, Galileu pensou o seguinte: e se eu mudar a angulação bem aqui, certo? Se eu fizer uma rampa com angulação maior e mais longa, certo? Então, bota aqui um beta, de tal maneira que essa angulação alfa é maior que a angulação beta, certo? O que acontecia é que num plano inclinado sem atrito, a bola subia exatamente até
a altura em que ela tinha sido lançada. Certo? Então ele pensou o seguinte: se a bola descendo do plano inclinado, a rapidez sempre aumentava, e a bola subindo o plano inclinado, a rapidez sempre diminuía, o que é que acontecia se a bola seguisse em linha reta? Certo? Aqui no plano, onde ela não tinha que subir. Onde é que ela ia parar? Certo? Então, ao longo do Galileu foi pulindo cada vez mais e vendo que a bola chegava cada vez mais longe. Certo? Então ele pensou o seguinte: se descendo a bola, se descendo o plano inclinado, a rapidez sempre aumenta, e subindo a rapidez sempre diminui, em um plano horizontal a rapidez não deve mudar. Certo? E ele percebeu também com os trabalhos que à medida que ele ia polindo mais, a bola ia cada vez mais longe. Então, ele concluiu que a esfera para de rolar não por sua natureza, mas por causa do atrito com o meio. E ele acreditava que era impossível a existência de vácuo. Ele não concebia nenhum tipo de movimento no vácuo total. Então ele só concebia que os movimentos aconteciam sempre com um meio resistivo que tentava se opor ao movimento. Né? Então ele formulou o seguinte: no caso numa ausência total de forças opositoras, como aqui no caso seria o atrito, o movimento continuava indefinidamente. Certo? Então, essa tendência de um objeto de manter-se em movimento em uma linha reta foi chamada de inércia por Galileu. Ok? Esse estudo sobre a variação da velocidade nos planos inclinados é muito famoso. O equipamento desenvolvido por Galileu existe até hoje no museu lá na Itália. Ele tinha um plano inclinado desses que está aí na figura, certo? E essa bolinha descia aqui, e ele colocou uns sininhos espalhados ao longo do plano inclinado. E quando a bola passava, batia no sino, fazia um barulhinho. Era a medida de tempo dele. Então, o que é que acontece? É o seguinte: ele colocou os sininhos não eram igualmente espaçados, mas ele colocou espaçados em distâncias de tal maneira que o sino era sempre tocado a cada ΔT. Certo? Dá para ver claramente que a cada ΔT o espaço percorrido pela bolinha sempre aumentava. Isso a gente já viu, esse problema, sabe que isso é uma característica de um movimento acelerado, tá certo? Mas os sininhos eram colocados de tal maneira que cada vez que a bola passava pelo sino, tocava, e o toque dos sinos era tocado 5 vezes e com espaço ΔT exatamente igual entre um toque e outro. E Galileu percebeu que o ΔX dividido por ΔT ao quadrado, né? O ΔT era sempre o mesmo, o ΔX dependia de cada par de sinos, né? E ele percebeu que isso aqui era igual a uma constante, certo? Ele percebeu que, então, foi Galileu, na verdade, quem estudou os fundamentos do movimento uniformemente acelerado com os planos inclinados. E ele determinou que isso aqui era igual a aceleração dividido por 2. Certo? Então, em cima desse trabalho dos planos inclinados, ele percebeu que se não houvesse nenhuma força que se opusesse ao movimento, o corpo tenderia a manter esse estado de movimento que ele chamou de inércia. Ok? Então,
Desse conceito de inércia inicialmente formulado por Galileu, que surgiu a primeira lei de Newton, tá certo? Ele refinou o conceito de inércia de Galileu e formulou da seguinte maneira: todo objeto permanece em um estado de repouso ou de movimento uniforme numa linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado de movimento por forças aplicadas sobre ele. Né? Então, tinha que haver forças externas aplicadas que causasse uma mudança que obrigasse o corpo a sair do seu estado de equilíbrio. Né? Então, a partir daí, ele inclusive formulou o conceito de equilíbrio. Né? Da seguinte forma: corpos em equilíbrio não sofrem alteração do seu estado de movimento. Portanto, corpos em equilíbrio só podem estar ou em repouso ou em movimento uniforme. Né? Afinal, o repouso é um caso particular do movimento uniforme com velocidade nula. Então, o que é que são essas forças que obrigam o corpo a sair do seu estado de equilíbrio? Né? Então, na verdade, no sentido cotidiano, uma força é um empurrão ou um puxão. Né? Quando você empurra um móvel do canto, você está executando uma força sobre ele. Quando você puxa algum objeto rebocado por uma corda, você também está executando uma força sobre ele. Né? Então, como a direção que você aplica a força importa, isso aí a gente sabe do nosso cotidiano, porque a gente constantemente está realizando força, executando força sobre alguma coisa, ou alguma coisa está realizando força sobre nós. Né? Então, é intuitivo, é lógico que as forças sejam às vezes vetoriais, modos de sentido. E como são às vezes vetoriais, elas podem se combinar para gerar força resultante. Mostra essa linha aí, essa linha aqui, em que você tem aplicado sobre o seu uma força F1, uma força F2, você utiliza a regra do paralelogramo e vê que a força resultante sobre o corpo aponta para cá, certo? Então, e essas forças podem ir além do sentido cotidiano, né? Do sentido do empurrão ou do puxão que a gente dá nos objetos. Essas forças elas podem ser de origem mecânica, gravitacional, eletromagnética e muitos outros tipos que a gente vai falar depois. Algumas delas, né? Então, baseado nisso, precisa haver força resultante para que force o movimento, para que quebre a inércia do movimento lá, que foi do movimento em linha reta, dos corpos em equilíbrio. Né? Então, a condição de equilíbrio, né, ela é definida dessa forma, que a soma vetorial de todas as forças atuando sobre um determinado corpo é igual a zero. Se essa condição for satisfeita, então a gente diz que o corpo está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, ou ele está em um movimento retilíneo uniforme, ou está parado. Ok? Então aqui é só para mostrar, nesse exemplo aqui, é um daqueles jogos de hóquei, né? Que quando tem uma força batendo aqui, o taco batendo na bolinha. Isso aqui, desculpa, isso aqui é diferente. Isso aqui tem um erro aqui no slide. Isso aqui é diferente de zero. E nesse caso aqui, à direita, tem dois tacos aplicando forças de mesmo módulo, mas em sentido contrário.
E nesse caso aqui, o corpo, a bola o disco de hóquei, ele está em equilíbrio. Ok? Então, é importante dizer que a primeira lei de Newton só vale para um referencial inercial, certo? A gente já viu no capítulo passado, na parte de velocidade relativa, que para você medir a velocidade de um determinado corpo, você precisa dizer em relação a qual origem é que você está medindo aquela velocidade. E você pode escolher medir a velocidade do corpo e escolher em relação a uma origem arbitrária qualquer. Tá certo? Então, o que é um sistema referencial inercial? Vamos estudar isso a partir dessa figura aqui. Então, veja aqui à esquerda, imagine que você tem um trem que ele está parado. E dentro do vagão tem um camarada de patins, tá certo? Em que você elimina completamente o atrito do patins, certo? Que as rodas podem girar livres sem atrito. E aí o que é que você faz? Você puxa o trem, imprime faz uma força sobre ele, você causa uma aceleração, impõe uma aceleração no movimento do trem, em que ele estava originalmente parado e a velocidade dele começa a aumentar e ser diferente de zero. E a velocidade vai aumentando, certo? À medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando e que você percebe pelo tamanho dessa setinha. Veja que aqui em 4ΔT, em 3ΔT, o módulo da velocidade está muito maior do que no t igual a ΔT. Certo? Então o que é que acontece com o patinador? Lembra que que as rodas do patins são completamente sem atrito. Então, quando você puxa o trem, quando o trem é acelerado para a direita, o patinador fica parado em relação à terra, ele não sai do canto. Se você pensar nessa linha bem aqui, certo? Como tendo uma origem aqui na terra, o patinador não sai do canto. Agora, o trem vai andando para a direita, o vagão vai andando para a direita, certo? Então, o que é que vai acontecer? Para um observador que está dentro do vagão, um observador que está dentro do vagão e se movendo junto com o vagão, vai ter a sensação de que o patinador está andando para a esquerda. Certo? Quem está parado do lado de fora do trem vai perceber que o patinador está parado. Se você tivesse a possibilidade, se o vagão do trem fosse transparente, certo? Então, se o patinador está parado em relação à terra, mas está se movendo em relação ao trem, como é que isso é possível? Qual foi a força que foi aplicada sobre ele? Porque não foi aplicada força sobre o patinador. Foi aplicada força sobre o vagão. Certo? Então, quem é que está realizando, quem foi que aplicou essa força no patinador para que ele se mova em relação ao vagão? Então, aí a gente vai, para resolver esse mistério, a gente vai se lembrar do que a gente aprendeu em velocidade relativa. Certo? Então, veja que a gente tem aí que a velocidade da pessoa em relação à Terra vai ser igual à velocidade da pessoa em relação ao trem, mais a velocidade do trem em relação à Terra. Isso aí é a fórmula da velocidade relativa, que a gente viu no capítulo passado. Certo? Então vamos derivar isso em relação ao tempo.
Se a gente derivar isso em relação ao tempo, a gente vai ter que a derivada da velocidade da pessoa em relação à Terra vai ser igual à derivada em relação ao tempo da velocidade da pessoa em relação ao trem, mais a derivada em relação ao tempo da velocidade do trem em relação à Terra. Certo? Mas veja que a velocidade da pessoa em relação à Terra é zero. Se a velocidade da pessoa em relação à Terra é zero, a derivada dessa velocidade é zero. Só que a velocidade do trem em relação à Terra é diferente de zero. E ele está acelerado. Então significa dizer que a derivada dessa velocidade vai ser diferente de zero. Certo? Então, se a gente trabalhar com essa igualdade aí, ver que ela do lado esquerdo é zero, do lado direito ela tem um termo diferente de zero, então o que a gente vai ter é que a derivada da velocidade da pessoa em relação ao trem é menos a derivada em relação ao tempo do trem em relação à Terra, que é diferente de zero. Certo? Então, a derivada da pessoa em relação ao trem, a derivada da velocidade da pessoa em relação ao trem também vai ser diferente de zero. Certo? Então, você tem que lembrar que derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, em relação ao trem, o patinador possui aceleração. Se ele possui aceleração, certo? Ele não está no movimento retilíneo uniforme. Se ele não está no movimento retilíneo uniforme, então significa dizer que ele não está em equilíbrio. Mas ele não está em equilíbrio em relação ao trem. Porque em relação à Terra, o patinador está em equilíbrio sim. Então, é aqui que entra a definição de um referencial inercial. Um referencial inercial é um referencial qualquer que ele tem uma velocidade que o sistema de referência todinho não está acelerado. Tá certo? Mas acelerado em relação a quem? Em relação a qualquer outro sistema de referencial arbitrário. Certo? Então, vamos pensar aqui por outro lado, se a gente por acaso tivesse, de novo, que a pessoa está em equilíbrio em relação à Terra, tá certo? Ou seja, a velocidade dele em relação à Terra é constante, então significa dizer que a derivada da velocidade em relação ao tempo vai ser zero, né? Que a derivada de uma constante é zero, certo? E se a gente também assumir que a velocidade da pessoa em relação ao trem também é zero, isso aí é outro caso, não é a mesma situação descrita na figura. Isso aqui é outra situação em que, digamos que você consegue criar um movimento da pessoa em relação ao trem, de tal maneira que em relação ao trem ele esteja realizando um movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, significa dizer que a velocidade do trem em relação à Terra, também a derivada da velocidade do trem em relação à Terra, também era zero. Ou seja, o trem estava em equilíbrio no referencial da Terra. Certo? Então, se um corpo está em equilíbrio em relação a dois referenciais inerciais, e aqui a gente está falando da pessoa, isso aqui é uma situação diferente do slide anterior, tá certo? Que ele numa situação em que ele estivesse em equilíbrio em relação à Terra e ao trem, certo? Então, obrigatoriamente, a velocidade relativa entre os dois sistemas inerciais, que são a Terra e o trem, seria constante. Então, um não estava acelerado em relação ao outro, certo? Então, isso é o que define um referencial inercial. Ele está se movendo com velocidade constante, não está acelerado, ok?
E também é importante dizer que não há nenhum referencial inercial preferencial. Normalmente se utiliza todos os sistemas, normalmente se usa o sistema referencial da Terra como o nosso sistema de orientação. Ele não é exatamente inercial, porque ele gira e ele está acelerado ao redor, ele gira ao redor do próprio eixo, no movimento de translação, e ele também tem um movimento, no movimento de rotação, e ele também tem um movimento de translação ao redor do Sol. E não é exatamente inercial, porque ele sofre acelerações, mas o efeito é tão pouco que a gente assume que a Terra é praticamente um referencial inercial. Ok? Então, outros casos de que os referenciais não são inerciais são esses aqui. Ó. Então, a gente viu aqui à esquerda, é esse que a gente viu, que tem um patinador dentro de um trem acelerado, em que a velocidade do trem aumenta, o patinador anda para a esquerda, certo? Em relação ao trem. Aí, nesse caso do meio, o que a gente tem é o trem desacelerando, certo? Aqui o trem desacelerando. O trem está andando para cá com velocidade V. Está andando para a direita com velocidade V. E a velocidade vai diminuindo. O que acontece é que, para a velocidade diminuir, tem uma aceleração no sentido contrário. Certo? E aí o patinador, que está com patins completamente sem atrito, ele em relação ao trem, ele vai se mover para frente. Certo? Então esse é o trem desacelerando. Então, de novo, o trem ele tem uma aceleração diferente de zero. Então, ele não é um referencial inercial. Agora tem esse último caso que é interessante, que é o trem fazendo a curva. Então imagina que o camarada estava bem aqui, ó. E o trem está andando com módulo da velocidade constante, mas ele está fazendo uma curva. A gente já viu no capítulo anterior que em movimentos curvos, que tem trajetórias encurvadas, mesmo que o módulo da velocidade seja constante, existe uma aceleração centrípeta responsável pela mudança de direção do movimento. Tá certo? Então você imagina que o patinador ele vai ficar parado porque o patins ele não tem atrito, tá certo? Mas à medida que o trem vai fazendo a curva, ele vai andando ele vai se movendo em relação ao trem, tá certo? Mesmo o trem estando com o módulo da velocidade constante, mas ele estava executando uma curva. Então, a aceleração para definir se um referencial é inercial ou não é somente aquela aceleração em que muda o módulo da velocidade, mas pode ser também a aceleração que muda a direção da trajetória do movimento. Tá certo? Que é a aceleração centrípeta.